Olá pessoal, boa tarde, dando início a mais uma live aqui da Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes. Sempre toda segunda-feira, aqui às 3 horas da tarde, a gente tem um bate-papo com vocês, nossos telespectadores aqui. E vamos hoje falar sobre classificação. Como a gente pode classificar os atletas, tanto a sua lesão para o esporte. Para falar sobre o assunto, a gente vai chamar Rafael Gineco de Proença, ele que é classificador internacional da CBVD. Vou chamar ele agora para a gente poder dar início à nossa live. Já fiz o convite aqui para Rafael, daqui a instantes Rafael entra para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui, que promete ser muito bom. Vai tirar muita dúvida de todos vocês que estão aí, que são atletas e querem entrar nesse mundo aqui do esporte, principalmente do voleibol para deficiente. E aí, Rafael? E aí, Danilo, tudo jóia? Beleza? Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Pronto, que coisa boa. Todo Rafael, mundo estava ouvindo aqui, bem também? tudo Tranquilo? bem, graças a Deus, aqui só reinventando, né, durante essa pandemia para poder Exatamente. levar a informação, levar o esporte para o pessoal que está em casa e conseguir, né, Rafael, trazer esse povo que lesionado, que não conheceu um esporte, para trazer aqui para o esporte, o voleibol sentado em especial, né? É isso aí, é isso aí. Acho que é um grande desafio para todo mundo, né? Esse tempo de confinamento, de distanciamento, com muitas atividades diferentes do que a gente estava acostumado a fazer. E tem que se reinventar. E essa oportunidade de ter as lives eu achei realmente muito interessante, né? Poder bater um papo aí com um monte de gente legal. A gente vê aqui, né, grandes amigos, professores de educação física, Zé Arthur, que conduziu uma live muito bacana também, né? Enfim, então, todo mundo muito presente aí. Joe Campbell, da Paravôlei Da Panamérica. Panamérica. Oh, Joe, happy you're É. here. Guedes Vai ser entrou em aí, português, ele Pedro. vai ter que se virar. Sim. Rafael. Escutando, Rafael? Tô te ouvindo, Ah, te ouço bem. pronto. Olha aí, Joey tá lhe respondendo aí, mandou um Aí, oi ó. aí, mandou em português. Ele arrisca um portuguesinho. Ah, tá Arrisca. aprendendo, tá aprendendo. Vindo muito pro Brasil com frequência, aí Exatamente. Ah, as coisas têm acontecido aqui, né? Eu acho que isso é um grande reconhecimento, né? Com todos os. Não é minha área, mas a gente vê, né? Tá participando de tantos campeonatos que têm acontecido a nível nacional, camping de treinamento com outros países que vêm para cá, seleções nossas saindo para jogar contra equipes, né, de altíssimo nível, acaba tendo um papel de destaque, sim, né? isso A é gente vê uma que das nas Américas hoje é Brasil e Estados Unidos, não tem. uma das últimas vezes que o Joey esteve aqui no Brasil, ele trouxe a plaquinha que o Centro Paralímpico, né, que fica lá em coisa no São Paulo, foi considerado o centro de excelência mundial, né, que só existe dois no mundo. Exato, exato. É um grande reconhecimento, né? Com Muito, toda a um questão de grande. acessibilidade, possibilidade de hospedagem. Ah, tem atleta chegando aí também. Que Tem. bacana. Eu não vou falar nome aí, viu, Lucas? Senão o pessoal aí vai ficar confuso aí, enfim, vai achar que eu tô dando preferência para um, para outro, Anderson também. E sejam bem-vindos aí, pessoal. E vamos falar de classificação, né, Danilo? Vamos falar. Ô, Rafael, Mudar eu queria assim, falar um pouco assim, o que é a classificação para você? Para explicar ao pessoal de casa. Então, classificação é um processo, né, que a gente tem para poder atribuir uma classe esportiva para um atleta, tá? O que isso quer dizer? Que um paralelo que eu gosto de fazer é eu quero dirigir carro. Para eu poder dirigir carro dentro da lei, dentro da regra, eu preciso ter uma carta de habilitação, certo? Eu tenho que passar por um processo para ter minha carta de habilitação. Quando a gente pensa no esporte paralímpico, o paratleta também tem que passar por um processo para poder receber uma classe esportiva, para poder então participar competitivamente. Isso a nível competitivo, tá?
Quando a gente pensa em social, educacional, recreativo, todo mundo é mais do que bem-vindo, tá? Agora, a nível competitivo, quando a gente tem aí realmente, né, uma equipe duelando contra outra, sob, né, o guarda-chuva aí da nossa confederação, CBVD, né, World Paravôlei, enfim, aí tem a questão da classificação que é muito importante, tá? Célio está comentando que está cheio de gente dirigindo sem habilitação. É verdade, Célião, mas não tem gente jogando sem classificação, não. Não. A gente pega no pé, né? Eu acho que temos acertado, né? Para exemplificar para o pessoal, até antes de entrar um pouquinho nesse tema, Célio, eu acho que é interessante a gente pensar na corrida de atletismo, né? Poxa, eu não vou colocar, né, um paratleta que usa uma de membro inferior de perna para correr, né, para correr com deficiente visual, certo? Porque não tem nada a ver. O deficiente visual vai competir com pessoas com deficiência visual. Pessoa que corre usando prótese vai competir com pessoas que correm usando prótese. Da mesma maneira, eu não vou colocar para competir um paratleta usando prótese contra outro usando cadeira de rodas, né? Que tem a prova para os dois. Então, a gente é uma tentativa de agrupar. No esporte individual, fica um pouquinho mais fácil da gente perceber isso. Quando a gente pensa no esporte coletivo, tá? Quando a gente pensa no esporte coletivo, tem toda uma questão de ajuste, de combinação de equipe, quem pode estar na quadra, quem não pode. O basquete faz por pontos, a gente faz por classes, né? Rugby também é ponto, se eu não me engano. Então, é liberado para cada entidade, para cada federação internacional, estando dentro dos critérios do Comitê Paralímpico, cada federação ia para poder desenvolver o seu programa de classificação, né? É um manual que a gente tem uma série de coisas, esse material, né? Ele tem boa parte dele, inclusive é pública no site da World Paravôlei, na íntegra. Mas é uma coisa que a gente tem conseguido evoluir cada vez mais, o que é muito, muito, muito bacana. Rafael, então tem gente aqui reclamando, dizendo que eu acho que a sua internet está falhando um pouco, está travando. Danilo, você E tá as aí? pessoas estão botando. Tô Comida aqui para sim. mim aqui, gente. Não sei se vocês estão. Não, eu tô aqui. É você. O pessoal está reclamando, dizendo que sua internet está travando muito. De Rafael está dando umas falhas, pessoal. Vou tentar aqui reconectar ele para ver se ele se reposiciona e ver se consegue pegar um sinal um pouco melhor para a gente dar continuidade aqui à live. Hoje que o tema é classificação, Rafael vai trazer muitos esclarecimentos para vocês sobre tudo isso aí, sobre esse tema. Deixa eu ver aqui se consigo conectar ele de novo.
Acho que ele deu uma saída, esperando ele enviar o convite. A mim, vocês estão ouvindo bem? Quero aqui, vocês vão botando aí no comentário para ver se comigo a minha internet tá boa também ou só é a dele. Ó, ele mandou a solicitação de novo, vou aceitar aqui para a gente reiniciar o bate-papo. A minha dá para escutar bem, pessoal? Dá. Obrigado, Adriana. Valeu, Luiz Fabiano. E aí, Rafael? Aí, tô de volta. Você, pronto, você estava falando aí sobre classificação, falhou um pouco. Faça aí um resumo para o pessoal entender. Tô de volta. Tá de volta. Caiu de novo. Como é que tá? Não, você tá de volta. Tá escutando? Seu som não tá saindo, Rafael. Agora. Tô achando que aqui ainda. Eu tô achando que é a sua, Rafael. Que o pessoal aqui tá falando aqui. Eu acho que é a sua que tá travando. Você tem como se reconectar em outro local para ver se pega um sinal melhor? Vou remover Rafael aqui para ver se ele travou. Pedir aí para Rafael, que ele deve estar assistindo, para ele se reposicionar em outro local para ver se ele pega um sinal muito melhor e a gente dê continuidade à nossa live aqui hoje, que o tema é classificação. Ele começou a fazer um apanhado, né, do que é classificação, fez aí uns comparativos. Célio está aí interagindo, Célio. Célio, manda o filho dele desligar o videogame que a internet volta boa. De ver se eu consigo reconectar ele aqui para a gente dar início. Retomar a o nosso bate-papo aqui. Esperando ele entrar de novo. Tá aí, Rafael, vou lhe chamar, viu? Se for possível, Rafael, se realoque aí em outro local para ver se pega a internet melhor. Pessoal, aí quando vocês vai apertando esse coraçãozinho, quanto mais você aperta nesse coraçãozinho aí, ou então no aviãozinho, o triângulo embaixo, para compartilhar a live chega em mais pessoas, o Instagram vai entendendo que a live é um tema importante, relevante e vai jogando para mais pessoas. Já estamos com 30 pessoas aqui assistindo e se vocês ajudarem a gente chega mais longe. Rafael, de volta. Rafael, tá escutando? Tá bem? Tô de volta. Pronto. Faça um resumo aí do que é classificação. Tô te ouvindo bem. Dá para você fazer um resumo aí do que é classificação para a gente dar prosseguimento ao tema? O pessoal, já que estava falhando, muita gente aí não pode ter escutado direito. Pelo jeito, a internet de Rafael ainda continua ruim. Está travando. Travando, Rafael.
É, Célio. Mas ó, ela tá alcançando, tá indo mais longe, viu? Por causa dos coraçõezinhos aí. Chamei Rafael mais uma vez. Vamos lá torcer para essa internet dele agora dar certo. Esses corações aí é prova que a live é com amor, a gente faz na raça, como o esporte paralímpico. Hein, Rafael? Oi, Pode falar, Rafael. fala de novo, Danilo, que eu não ouvi. Acho que agora. Pro- agora a gente está escutando. Para você fazer um resumo aí do que é classificação, o pessoal que estava lá assistindo e a sua internet travou e não escutou. Opa! Então vamos lá. Pessoal dando sugestão aí, ó, todo lá caixotinho, tá? Dizem que é fibra. Barbante, tô achando aqui, viu? Fibra de sisal. Célio deu a sugestão para você mandar o Mas filho então vamos lá. desligar o videogame. Classificação. É, então, não, já deu um berro lá, arranca o iPad das crianças. Vamos ver se é certo. Acho que melhorou, né? O Melhorou, pessoal tá dando retorno que melhorou aí, que bom. Não, gente, aqui é trabalho, tá? Mas Celhão fica molando. Mas, pessoal, então, a classificação é um processo para a gente conseguir atribuir uma classe esportiva, tá? Então, como eu estava dando exemplo, né? Provas individuais, como o atletismo, por exemplo, a gente tem, né? Para atletas com deficiência visual, competidas com deficiência visual, né? A gente tem para atletas com deficiência de membro inferior que corre com prótese. Não, Celhão, você é sempre bem-vindo. Pode perturbar o quanto quiser. A pergunta pra gente, tá, professor Célio? Técnico da seleção masculina aí. Daqui a pouco o Guedes capaz que apareça também, técnico da nossa feminina. Já tá aí ao vivo. Mas o Guedes tá aí? Tá sim. Ô, maravilha. Tudo bem, professor? Então, a gente tem que ter uma maneira de comprovar que aquela pessoa, né, tem uma perda funcional suficiente que impacte de alguma forma na capacidade dessa pessoa desempenhar a atividade, a tarefa motora esportiva, né, de alto rendimento, tá? No vôlei, que é modalidade coletiva, a gente tem aí duas classes, né? E dentro disso, essas duas classes, a gente tem uma possibilidade de combinação para poder deixar a equipe em quadra, né? No basquete, eles usam um sistema de pontos. Cada atleta é atribuído uma quantidade de pontos e esse atleta, ele, quando está na quadra, a equipe soma os pontos e tem um teto de pontos o qual a equipe pode passar. Assim funciona o rugby também, né? Então, na verdade, é um processo, né? Que primeiro começa com a pessoa, né? Processo de identificação, documento mesmo, enfim, documento com foto, né? Depois, a pessoa, né? Apresenta, né? Laudo médico e comprobatórios, né? Do que aconteceu, se foi acidente, se ele apresenta alguma deficiência já congênita, tá? A partir daí, a gente, né? Com esses exames, com esse material na mão, a gente consegue evoluir e fazer entrevista, coletar informações complementares, né? Para depois fazer o teste e o exame que a gente fala, né? Exame de banco, que não sei por que ficou esse nome, mas enfim, é na maca mesmo, né? Como se fosse sala de exame médico tal, né? E a gente vai testar efetivamente, né? O que a pessoa diz, tá? Parece que a classificação terminou, mas não terminou ainda, né? Para validar todas as classificações, né? O atleta é obrigado
a jogar menos um rodízio completo, passando por todas as posições, 1 até a 2, ou na 1 a critério do professor, mas ele tem que passar por todas as posições, né? Ou até que os classificadores consigam assistir o suficiente para poder validar essa classificação, tá? Para que ele não alguma possibilidade de movimento, de tarefa, que ele aparecia ser incapaz, né, na primeira parte da classificação. Alguns casos são bem tranquilos, por exemplo, pessoas, né, que tiveram alguma forma de amputação, né, bem evidente, alguma não precisa nem de raio-x, por exemplo, né? Pensar, por exemplo, numa amputação, né, do joelho ou mesmo abaixo dos dentes, né? Nesses casos, acaba sendo muito rápido o processo, né? É praticamente, a gente brinca, né, que é praticamente administrativo, porque a gente preenche os papéis, né? E explica o que é a classificação, pergunta se tem dúvida e próximo, né? Por outro lado, alguns outros casos, alguns outros quadros, a gente precisa de mais tempo e de mais exames comprobatórios e às vezes observar em quadra, né, e tudo mais. Então, pô, Zé, tá entregando que meu pai entrou aí. Agora eu não posso dar palavrão aqui, agora a responsa aumentou. Né? Beijo, pai. Então, é um processo, né? Pela regra da internacional, da World Paravôlei, precisam ser pelo menos 2 classificadores por competição para poder ter uma banca de classificação, né? Mas os torneios grandes aí a gente tem feito torneios a gente tem feito com 5 classificadores para ser um chefe de classificação e ter 2 em cada banca para poder fazer, né, o trabalho na maior tranquilidade possível, tá? Rafael, a gente começou falando aí o que é classificação. Exato, exato, Danilo. Eu sou fisioterapeuta de formação. Acho que isso está travando de novo. Sua internet está travando, tá. Travou, Rafael. Vê aí se ligar o iPad. Rafael, vou reconectar ele agora para ver se a internet dele volta melhor e ele explica aqui um pouco mais como foi que ele entrou nesse ramo de classificação para a gente. Aí o coração subindo, mostrando que a live está sendo feita com muito amor aqui para vocês.
Ô Beto, eu acredito que a internet de Rafael que esteja travando. Não é só, não é a live, não. Eu acho que se a gente derrubar e conectar uma nova, eu acho que ela vai travar do mesmo jeito. Tá sem áudio, Rafael. Você veja se não conectaram o iPad aí no joguinho que tá vendo tudo bem. De repente travou. Veja se corre aí para ver se tem alguém na internet fazendo, jogando. Rafael estava contando um pouco como foi que ele entrou nesse mundo da classificação. Ele que já tem alguns anos aí, né, no ramo, já tem bastante experiência, é um classificador internacional, né? Reconhecido pela World Paravôlei. Deixa eu ver esse Rafael aqui, manda a solicitação para a gente chamar ele de novo. A gente chamar ele de novo e dar prosseguimento. Aí ele, vamos lá ver se melhorou. Reconectar aí para Rafael voltar a explicar aí para vocês um pouco mais. Já aceitou? Está conectando? Acho que agora vai. Agora vai, Rafael. Aí. Agora sim. Tem que ir, pô. Você estava falando aí Tá louco, só não. Você estava falando um pouco sobre como você entrou nesse mundo da classificação, né? Isso. Até que parte, mais ou menos, o pessoal conseguiu chegar aí? Nada. Só o começo. Nada. Putz, que coisa. Eu continuei falando um tantão aqui. Não chegava a nada. Bom, vamos lá de volta. Em 2010, né? Nessa época eu era, né, sua primeira passagem pela seleção. A gente teve presente no Campeonato Mundial, né, em Oklahoma, nos Estados Unidos. E aí lá eu fiz meu primeiro curso de classificação. Tá? A partir daí eu comecei a fazer classificações aqui no Brasil, né? E a gente teve 2 ou 3 campeonatos internacionais que aconteceram aqui, né? Que a gente teve oportunidade também de estar presentes, porque estávamos o Sr. Alberto e Malcolm, né, médico. Então, a gente participou de um Pan-Americano aqui em Mogi das Cruzes, teve depois um Challenge em São Paulo, também com seleções da Europa, enfim, a gente veio fazendo esses campeonatos e participando. Quando chegou em 2000, né, no Mundial da Polônia, eles abriram um curso para passar para o próximo nível, que seria o nível 2. O que aconteceu é que, na hora que levantaram a quantidade de torneios que eu e o Malcolm, né, a gente já tinha participado como classificador, principalmente aqui no Brasil, né, eles falaram, não, você já tem muito mais bagagem para ser nível 2, já vai direto para o nível 3, né? Tanto eu como o Malcolm, mas esse daí que é o motivo dos classificadores nível 3 e continentais, mundiais, enfim, né, de maior expressão no cenário mundial. Entendi. Rafael, você tinha falado aí um pouco no começo, mas a gente quer saber assim um pouco mais da sequência de uma classificação, né? E se todos os atletas literalmente precisam passar por classificação. Todos os atletas, tá? Pelo menos uma vez na vida, né? Ele precisa passar por classificação. Então, vamos pegar um exemplo que a gente tem bastante no voleibol sentado, né? Uma amputação de membro inferior, né? A grande maioria dos atletas que a gente tem hoje,
jogando vôlei sentado são amputados de membros inferiores, tá? Quando chega um atleta novo com uma amputação de membro inferior, né? Usar prótese é totalmente visível, enfim, né? Não há dúvida nenhuma. A gente precisa receber esse atleta, né? É recomendável que ele traga sempre ou um raio-x ou um laudo, alguma coisa assim. E por que a gente não isenta a pessoa de trazer um material? Porque às vezes a amputação, por exemplo, de membro superior, a gente precisa ver no raio-x para identificar que foi amputação. Se ainda tem osso que faz parte do dedo, ou se só tem osso, né, que faz parte da mão, por exemplo, quando a gente olha aqui. Então, ele chega com a documentação e aí a gente atribui uma classe para esse paratleta, tá? Esse processo, na verdade, ele tem que acontecer pelo menos uma vez, tá? E aí, se esse atleta recebe status, né, um status confirmado, um status permanente, ele só vai ser chamado para classificação de novo, né, por motivos extraoficiais, tá? Então, não extraoficiais no sentido de não ser válidos, são válidos, mas seria honesto, né? E aí é uma coisa mais pesada que acontece bem raramente, né? Uma mudança do quadro médico dele, tá? Enfim, quem recebe o status de review, de revisão, né? Ele vai pronto voltar para mais um, dois, três processos de classificação. Ah, Rafael, mas e aí? Precisa em todos a documentação médica? É recomendável. É recomendável, tá? Internacionalmente, Danilo, a gente conta hoje com um procedimento, né? Dentro da classificação, que a pessoa precisa primeiro colocar no site, num programa, né? Da Word para Vôlei, precisa colocar todos os documentos médicos dele, antes mesmo de começar o campeonato, tá? Não posso deixar de dar isso para Lourdes. Lourdes, como está? Bien? Falando desde Peru, nos conhecemos aí, enfim, nos encontros, muito legal, bem-vinda. Mas esse processo de classificação, na verdade, pelo menos uma vez. A gente teve uma atualização de regra, né? O IPC mudou algumas características, a gente teve uma atualização de regra importante, e aí todos os atletas precisaram passar por um novo processo de classificação. Mesmo aqueles amputados, totalmente visível, sem dúvida nenhuma. Tá? Você está aí falando sobre regras, a gente ia lhe perguntar sobre isso, sobre a atualização das regras. Quem fez esse código, né, de classificação? Quem é o instituto que detém isso? E quais são as mudanças da classificação antiga para essa nova atualização? Legal. Então, assim, antigamente a gente tinha uma possibilidade de casos de hipermobilidade, tá? Hipermobilidade articular ou instabilidades. Estou seguindo primeiro a determinação do Comitê Paralímpico Internacional para depois significativamente o vôlei sentado, porque a gente tinha... Rafael, sua internet está travando de novo. Voltou a travar. Vou ver, Rafael, eu vou chamar de novo para ele dar sequência. Aí já
tem as perguntas para responder. Tem pergunta aqui de Fabiano, tem pergunta de Zé Arthur, tem pergunta de Guedes. Tem uma pergunta de Célio agora. Já fiz aqui o convite para Rafael de novo. Ô, Rafael, sua internet travou de novo. Voltei. Pronto. Respondendo o professor Célio aí, que queria fazer classificação, né, na internet aqui, Célião, deu inelegível. Tá? Danilo, dizem que é fibra, cara, aqui, ó. Dá Vivo. Olha, não, é verdade, eu já vi aí, roteador não é? Ô, Rafael, pode continuar aí? Vamos lá. Me lembra, até que parte mais ou menos vocês acompanharam? Disse que vocês seguiam, no começo, vocês seguiam do Comitê Paralímpico Internacional, né, as regras. Isso. E depois, quando você então, como que acontece? O Comitê Paralímpico Internacional, exato. O Comitê Paralímpico Internacional, ele determina quais são as possíveis incapacidades que um atleta apresente para poder competir, tá? Então, temos, tá? Hoje, deficiência em membros, tá? Discrepância, ou seja, tamanho de membro, um ser maior que o outro, tá? 2, perda de força muscular, tá? Problemas relacionados à amplitude de movimento da articulação, tá? E nada a lesões de sistema nervoso central, sejam elas degenerativas, sejam central. Colocou, até agrupar aqui, o Guedes perguntou um né, convencional hoje. Importante de amplitude muscular, de amplitude de movimento, e não consegue, né, dobrar e esticar o joelho, então da amplitude de movimento, tá? Teve uma lesão de nervos, a gente precisa computar e calcular o quanto essa lesão de nervos está impactando no desenvolvimento de função dele, tá? Porque se lesionou o nervo, o músculo não vai contrair adequadamente. Aí para poder ver também, tá? A gente tem aí uma questão delicada, né? Por quê? Porque em alguns casos a gente vê, né, pessoas que mancam, que você fala, puxa, é tão visível, olha só, ele tem problema, precisa andar com bengala, precisa colocar protetor no joelho, precisa disso, precisa daquilo, mas na verdade ele não preenche os critérios. Por quê? Porque muitas vezes o maior problema dessa pessoa é dor. E para classificação, dor não pode nunca ser considerado, né? Isso daí é uma determinação do Comitê Paralímpico Internacional, do IPC, que vem então do IPC para todas as modalidades, né? A gente tem até uma orientação, no caso da classificação, quando vamos, se ele está com dor no momento, tem, né, de conversar com o atleta, explicar para ele, olha, você está com dor, você quer voltar a fazer depois a classificação, né? Tomar um analgésico, se for o caso, ou a gente pode prosseguir, né? Por quê? Porque essa questão da dor a gente não tem como considerar, infelizmente. Entendi.
Rafael, a gente tem aqui algumas perguntas. Luiz Fabiano tinha perguntado sobre Opa! encurtamento. Deixa eu conferir aqui. É isso mesmo. Então, o encurtamento de membros, Danilo, a gente vai considerar, né? Tem os pontos de marcação que a gente segue no manual e o cálculo é em cima de porcentagem. Então, existem janelas de porcentagem dessa diferença de tamanho de membros que a gente tem que considerar, tá? Dentro disso, tem que ter a questão do tornozelo estar presente, do joelho estar presente, ambos funcionando relativamente bem, né? E dentro disso, a gente mede, né, de referência e faz a conta, tá? Então, por exemplo, deu 5% de diferença. Poxa, essa diferença tá aonde? Tá entre inelegível e VS2, né? O inelegível é a pessoa que não tem condições de jogar. Então, se essa porcentagem está entre inelegível e VS2, não atingiu o mínimo do VS2, essa pessoa não pode jogar. Se atingir o mínimo do VS2, ela joga como VS2. Se atingir o mínimo do VS1, joga como VS1, tá? VS2 e VS1 são as classes que a gente usa no vôlei. Só para exemplificar, a gente tem aí a... Boa, tem umas perguntas legais chegando aí. Tem muita Tá? pergunta boa aí. Tem boa. Então, assim, o VS2, a gente pode ter 2 entre os 12, tá? 2 entre os 12 na equipe. E somente um na quadra por vez, tá? Então, se você tá com o VS2, ele fez a rede, chegou no fundo, você tem outro VS2 grandão, você pode fazer aquela clássica dupla troca, né? Aqui no vôlei convencional a gente chama de inversão de 5-1, né? Você tira o levantador que chega na rede e coloca ele no fundo. Aqui não, aqui você tira o VS2 que chegou no fundo e coloca o teu outro VS2, que no caso é grandão, lá na rede, né? Então, é um por vez na quadra, tá? Mas encurtamento segue esse parâmetro. A gente teria que medir, né, adequadamente, tá? E tem uma outra questão. Muitas vezes, o que ajudaria a gente, no caso, seriam exames de raio-x, né? Tem um bem específico para membros inferiores chamado escanometria. E o que é importante desse exame é por quê? Porque ele vê... Tá? A gente consegue pegar pontos para ver o tamanho da perna. Porque muito inclinado. Então parece que esse lado aqui está mais curto. Por quê? Porque subiu. A hora que você mede, a distância que você pega daqui até a perna e daqui até a perna vai ser a mesma, até o pé, vai ser a mesma ou muito próximo. Tá? Então é uma medida minuciosa. A gente sabe que meio centímetro pode fazer uma diferença da pessoa jogar ou não. Mas tem o corte, a gente segue. Guedes aqui mandou uma pergunta. Qual seriam as alterações funcionais no atleta olímpico não amputado para ser elegível no voleibol sentado hoje? Então, Guedes, se esse atleta olímpico não teve nenhum trauma, nenhuma lesão, não teve absolutamente nada, ele não tem uma patologia que justifique, tá? Ele se candidatar a jogar o voleibol sentado, voleibol paralímpico, tá? Agora, hipoteticamente, não, ele tem, né? Ele teve uma lesão, ele teve alguma coisa que fez ele parar de jogar, aí entrariam aqueles critérios, né, que eu já comentei, que são amplitude de movimento, problema de força muscular, né, com justificativa, né, de preferência neurológica ou de aderência por trauma, amputações, problemas do sistema nervoso central e etc. Tá? Então, eu preciso de um pouquinho mais de dado para poder entrar melhor nessa questão. Se o Guedes estiver por aí e quiser completar. Pronto. Célio perguntou, quais são os países mais beneficiados e o mais prejudicado na classificação funcional? Na sua opinião, né? Mas
Você diz quando, Célio? Quando mudou a regra, É, né? exatamente, a nova regra. Isso. Olha, a gente viu. E aí é uma questão um pouco pessoal, individual, né? Do que cada um vai, né? Eu acho que no cenário mundial dos top 5 do mundo, Brasil e Bósnia foram os mais prejudicados no masculino, tá? Brasil e Bósnia, a gente. Isso, na nova regra, Celion. Boa. Então, acho que Brasil e Bósnia, na minha opinião, e aí a opinião, cada um pode ter a sua, o seu classificador tem opinião de classificador, tá? Na minha opinião, os dois melhores VS2, né, em conjunto, não estou dizendo um é melhor que o outro, eles. Não, o conjunto de VS2 que o Brasil tinha, né, que jogou, né, até a última Paralimpíada, era espetacular, né? Eram o Anderson e o Fred, né? Então, assim, eles realmente faziam diferença. E aí agora, com as novas regras, eles se tornaram inelegíveis, tá? No masculino, a Bósnia teve um problema grande, por quê? Porque eles não perderam muitos VS2, acho que eles perderam um VS2 apenas. Mas muitos VS1 se tornaram VS2. Então, aquele time que estava em quadra o tempo inteiro, na verdade, você perdeu 2 atletas em quadra ao mesmo tempo, né? Então, é uma questão aí que você fala, puxa vida, né? Esmagou pro pessoal, realmente esmagou, ficou. Eles é que assim, a Bósnia tem muito jogador bom, né? Os caras têm um nível super alto, né? E assim, dentro disso eles conseguem ter peça para repor, conseguem ter peça para poder treinar no nível alto, tem campeonatos lá dentro, enfim, né? É super forte o nível lá. Então eles conseguem ajustar melhor. Eu acho que para o Brasil aí fica um pouco mais difícil, mais amarrado, né? Isso daí sem contar que o Brasil também teve 2 atletas que eram VS1 que foram para VS2, tá? No feminino, eu ousaria. Eu não achei no feminino, eu não vi. Bom, tem um caso de uma atleta brasileira que tem uma deficiência em membro superior, que ela era a mínima deficiência no passado, agora virou VS1, né? O que é justiça sendo feita. E no feminino eu acho que teve um certo equilíbrio, mas se eu tiver que dizer um ou dois países, eu acho que talvez Ucrânia e talvez Eslovênia, eles tenham sofrido um pouco mais, mas diferente do que aconteceu no masculino. Não é tão forte assim, né, essa questão. Acho que tem outras questões por trás aí, né, principalmente em relação à Ucrânia, mas que já precisaram rever a classificação, precisaram passar de novo por classificação, e aí eles não quiseram e preferiram aposentar. Ok, direito do atleta, né? Então, super tranquilo em relação a isso. Se quiser voltar e jogar, vai precisar passar pela classificação na nova regra, tá? O Guedes continua a pergunta dele aqui. Eu posso seguir, Danilo, aqui? Já Pode respondeu o seguir, pode Guedes seguir. também? Tem outras perguntas aqui, mas pode seguir. Deixa eu complementar o Guedes aqui. Ó. O Guedes colocou Complemento. para a gente quais seriam as possíveis principais causas que poderiam tornar esse atleta elegível. Então, Guedes, ele precisa sofrer, infelizmente, ou algum acidente, ou algum trauma, ou um derrame. Nossa, Rafa, que coisa trágica. Você está perguntando, eu estou respondendo aqui. Mas tem que ter alguma perda efetiva, né? É muito, 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 muito difícil hoje a gente pegar, nas regras que a gente tem, um ex-atleta que tenha tido lesão ortopédica esportiva e conseguir, né, essa lesão ortopédica esportiva, né, colocá-lo para jogar o voleibol sentado, tá? Eu tô falando que é muito, muito, muito difícil porque pode aparecer alguém, mas ainda não apareceu nenhum que conseguiu, né? Pelo menos eu recordando, tá? Que tenha conseguido aparecer e entrar, né? Lá. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Carla. Aqui. Opa! Carla Dantes Macedo. Ela botou, Rafael, como a classificação referente ao quadril segue normas que você mencionou dos nervos? Então,
Em relação a quadril, Carla, a gente pode considerar lesão de nervos, tá? E aí vai perder força muscular em quadril. A gente precisa mensurar essa força muscular em quadril, de preferência com exame comprovatório. O melhor exame para a gente conseguir comprovar isso daí é a eletroneuromiografia, tá? Um trauma muito severo em quadril pode dar uma perda de mobilidade muito severa em quadril, e aí tem uma medida de angulação que a gente faz e que se essa pessoa não atingir determinada mobilidade de quadril, né, da angulação, ele também pode conseguir classificação, tá? Eu acho que quadril seriam aí basicamente essas duas maiores possibilidades aí presentes. Pronto, aqui, John Borba. Abraço, John. John botou aqui, na visão do profissional responsável por classificar essa modalidade, quais os desafios para a evolução da modalidade do voleibol sentado? Bela pergunta, Joe. Nosso amigo Borba. Cara, para mim particularmente, tá? E aí, de novo, é uma resposta relacionada à opinião. Eu vejo, tá, que a questão da subjetividade é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, tá? Eu tive a oportunidade de assistir nesse período de distanciamento social a mesa redonda, né, da bola da vez com o André Brasil, um grande nadador, né, brasileiro. Ele era classe S10 e aí ele foi chamado para uma reclassificação. Eu não consegui entender direito se teve mudança de regra ou não, mas quando os técnicos viram quem eram os classificadores que iam vê-lo, eles já souberam o que ia acontecer. Eles já sabiam que o André tá fora, antes mesmo dele sair da sala, né? Isso daí não é preconceito, mas é um preconceito estabelecido, né, a partir de experiências anteriores, que muito provavelmente tem a ver com a subjetividade de determinados testes, tá? A gente não consegue ainda ter uma ferramenta precisa, tá? A gente não consegue ter uma ferramenta validada cientificamente falando, por exemplo, para mensurar a potência muscular ou força muscular. Teria a possibilidade de dinamometria, né, de dínamos, né, manuais, mas aí tem toda uma questão de logística, para onde vai, para onde não vai, tem questão de calibragem. Já pensaram em fazer, tentaram fazer alguma coisa da natureza, não deu muito certo, né? Eu acho que esse daí é o grande desafio. Esse é um dos grandes desafios, tá? O André Brasil exemplificou muito bem, ele falou assim, poxa, tem um movimento que eu não consigo fazer de jeito nenhum fora da água, que dentro da água eu também não faço, mas como meu pé tem mobilidade, o pé acontece isso pela própria força. E aí ele acabou perdendo essa questão do ponto nessa questão, né? Ele perdeu o ponto que ele precisava para poder matematicamente dar conta, para ele continuar sendo classe S10 e podendo competir, né? E aí ele traz coisas interessantes também, que ele sempre foi muito rápido, né? Mas porque ele nadava também competições contra pessoas sem deficiência, né? Enfim, então é uma questão aí que eu acho que e não é só vôlei, tá, Borba? Eu acho que é um pouco classificação como um todo. Eu acho que realmente essa questão da subjetividade tem que ser trabalhada com muita seriedade aí, com muito cuidado, né? A World Paravôlei tem feito uma estratégia muito interessante. Isso daí já aconteceu no ano passado e está acontecendo esse ano também, né? Em todos os campeonatos em da zona, a gente tem pelo menos um classificador de fora dessa zona vindo participar, tá? Então a gente teve em Halifax, no Canadá, o classificatório para a próxima Paralimpíada de Tóquio, que vai ser ano que vem. Legal, Borba, que bacana que você gostou aí a resposta. Anota essa pergunta da Cléa também, tá, Danilo? Que essa daí é bem bacana. Você falando então, aí de Halifax, lá em Halifax... Você falando aí, Joey falou que você foi o classificador-chefe, né, lá. Exatamente.
Eu tive a oportunidade de ser chefe de classificação, a gente tinha lá, né, classificadores da nossa zona e uma classificadora da zona africana, tá? Campeonatos do ano passado que eu estive, né, eu fiz campeonatos ano passado, eu só fiz Toronto, a gente teve uma classificadora da Europa, tá? Então, o campeonato que teve na Ásia, teve gente da América. Então, olha só, né? A gente tem aí essa tentativa, pelo menos, de conseguir juntar, né, os classificadores de outras zonas. Para quê? Para tentar diminuir esses vícios e conseguir estreitar um pouco essa distância na subjetividade. Tá? A objetividade pura, na minha opinião, não existe. Né? Se nem bola dentro e fora, mesmo com todos os recursos visuais, tem bola que ele passa lá no challenge, o desenhinho, a bolinha cai, bate, pinga, ele tem que dar um zoom absurdo até o pixel separar ou não. Não existe objetividade pura, né? A única objetividade pura que a gente tem, a gente conhece, é se a pessoa tá grávida. Tá grávida é assim, ou tá grávida ou não tá grávida. Não dá para estar um pouco grávida, né? Não dá para ter dúvida, tá? Adriana Maria Leal, ela perguntou aqui: Rafael, o atleta bem amputado, sem joelhos e usa prótese, é VS1 ou VS2? Biamputado, nível de joelho, VS1. Certo. Aí tem Cléa Gonçalves aqui que perguntou: atleta com deficiência intelectual pode estar relacionado no SNC? É elegível para o vôlei sentado? Então, se ele tiver algum quadro de ataxia, atetose ou hipertonia, tá? Sim, ele vai poder ser elegível para o voleibol sentado. A grande questão que a gente coloca, né, Cléia, é o quanto vai ser produtivo para a atividade dele, né, com uma questão de deficiência intelectual também, jogar o voleibol sentado, que é uma modalidade extremamente rápida, tá? O vôlei sentado, eu converso bastante com o árbitro André Calado, né, bastante amigo, não sei se está presente aí, ele fez uma live com o Godoy e com a Tânia, foi bem bacana, e o Calado estava falando do quão rápido que é o voleibol sentado. Por quê? Porque no voleibol convencional, a bola é jogada entre 2 metros e 1,5 metro de altura, né? A bola fica a maior parte do tempo ali, quando você faz o saque, faz a recepção de saque, o levantamento, aí o ataque vem, a bola tende a descer mais. No vôlei sentado é tudo muito rasante, a bola está sempre mais perto do chão, né? Os deslocamentos são muito rápidos de um lado para o outro. Fica aí só essa ressalva, né, de ver e adequar muito bem se essa pessoa, né, com deficiência intelectual e lesão do sistema nervoso central, se ela vai se beneficiar jogando voleibol sentado, ou se existiria, no caso, para essa pessoa, outra modalidade mais indicada. Rafael, nós agradecemos demais. O Instagram aqui já vai cortar a gente, derrubar, então é só deixar a mensagem aí para a gente desligar antes que eles derrubem. Maravilha. Pessoal, bom, estou super à disposição, acho que foi super bacana esse bate-papo para a gente conseguir explicar um pouquinho mais, falar o que é a classificação, colocar assim essa questão da importância, né, do processo de classificação. O paradesporto não existe sem classificação, né? É um requisito básico, fundamental. E uma coisa que eu sempre brinco com o pessoal o campeonato começa, não é no primeiro saque, né? O campeonato... Bye, bye, Joe. Thank you. O campeonato começa não no primeiro saque, mas ele começa na classificação. Porque se a equipe é nova e ela chega, né, para classificação